Olá, gente. Segunda aula da semana aí. Continuando ainda falar sobre nazismo. Nessa aula, como eu já havia combinado com algumas turmas em sala, eu vou dar algumas indicações tanto de livros quanto principalmente de filmes quanto ao nazismo, tá? Que tocam ou direta ou indiretamente na questão do nazismo, tá? Então eu vou fazer aqui uma pequena lista para vocês, indicar alguns para vocês. Boa parte deles está disponível nesses streamings de vídeos, né? Você encontra Netflix nesses streamings, tá? Eu não sou o cara mais tecnológico, eu me perco um pouco nessas coisas. Mas vocês procurando, vocês vão conseguir arrumar, encontrar um meio de assisti-los, tá? Já avisando, todos são muito interessantes, tá? Esses que eu já assisti vários, vou indicar para vocês aqueles que eu percebi mais interessantes. Óbvio que é uma conclusão minha, mas não tem como eu ser neutro. Eu não vou indicar para vocês algo que eu achei ruim, vou indicar algo que eu achei bom. Talvez vocês não achem, mas eu achei. Mas de antemão, já vou dar alguns avisos, tá? Primeiro, nem todos são sérios. Alguns desses filmes são ironias ao nazismo, tá? Alguns desses filmes vão tratar o nazismo com um tom de comédia, de irônico, sarcasmo. Mas todos eles vão carregar uma mensagem. Todos eles vão demonstrar coisas interessantes para a gente perceber. Tá? Então, mesmo aqueles que se parecem com comédia, uma outra bobagem, vão trazer consigo imagens, demonstrações de como a coisa funcionava. Tá? Segundo, o tema é pesado. Tá? Falar de nazismo, você não vai ver um filme As Princesas do Nazismo. Tá? Quem está esperando ver a Ariel, a Cinderela, o Lilo e Stitch, não vai ver. Tá? Os filmes... O nazismo é um tema pesado, mesmo quando tratado com ironia, com bom humor, se isso é possível dizer, ele é carregado por um peso enorme. Nós estamos falando de algo que levou a milhões e milhões de mortes, de tratamentos dos mais terríveis possíveis. Então não tem como ser leve. Alguns são pesado do pesado, são coisas assim... não só de imagens, mas do contexto. É algo que se você assistir um filme desses e sair satisfeito com o que você viu, é bom se cuidar, tá? Porque o filme ele vai retratar acontecimentos reais, mesmo que não seja a ideia do filme, ele vai estar falando de um evento real, de algo que realmente aconteceu, e isso vai trazer uma série de sentimentos que, como eu disse para algumas pessoas, tem filmes que eu vou passar aqui que é impossível você assistir. Se você não derramar uma lagriminha, ou você pode até não chorar, mas se você não segurou o choro, cara, tu é geladão, o coração de pedra, tá? Porque o que vocês vão, para que os que seguirem assistir, não tem como você não é uma mistura de sentimentos, de incompreensão, de tristeza, de ver como aquilo foi feito, a maneira, a desumanidade, a crueldade, e não ver isso como um filme. A gente não está falando de mercenários, a gente não está falando de como é que é essas porcarias? Vingadores, a gente está falando de algo que realmente aconteceu, tá? Então, para os que vão assistir, já se preparem para chorar, se preparem para ficar chateados, ficarem tristes, para a reflexão que vocês vão fazer sobre como isso foi possível, como as pessoas deixaram a coisa chegar a esse ponto. Tá? A ideia é justamente essa, refletir, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando do meu favorito, tá? Não é um filme curto, não é um filme muito recente, mas sobre nazismo é impossível não falar de A Lista de Schindler, tá? É um filme super emocionante, com Liam Neeson, tá? Um ator famoso, né? Busca Implacável, faz Star Wars, faz vários filmes famosos, é um ator importante. E é com ele esse filme que vai retratar uma história verídica, que acontece mesmo durante
a Segunda Guerra Mundial, durante a dominação nazista na Polônia, tá? Então, é o meu favorito, por tratar diretamente da questão, vai mostrar a vida no gueto judeu, e vai mostrar as ações de Schindler, tá? Eu não vou dar nenhum spoiler, nada, mas assistam o filme. É um filme tocante, é um filme inspirado em fatos reais, que vai retratar os atos de uma pessoa real, desse Schindler, tudo que ele fez. E eu diria assim, que é um dos filmes que todo mundo, em algum momento da vida, devia assistir. Tá? Estudando nazismo, ou em qualquer outro momento, é um filme para a pessoa assistir, até para que você compreenda a que nível de maldade as pessoas podem chegar e a que nível de desprendimento, eu não sei se a palavra é bondade, mas de sacrifício que uma pessoa pode chegar. O quanto que uma pessoa pode se sacrificar por outras pessoas. Tá? Então é um filme que eu indico. Mas nem de falar dele, que eu já me dá vontade de chorar. Eu choro mesmo, viu? Sinal de que homem não chora é uma baita de uma besteira. Tá? Então, super indicado. A Lista de Schindler, quem tiver a possibilidade, eu tenho certeza que tá nesses streamings, já passou na TV aberta, tá? Se vocês procurar, vocês vão encontrar facilmente. Não é curto, não é nada do outro planeta também, é um filme normal, de duração normal, mas que já se preparem para chorar. Eu choro, eu não consigo assistir sem chorar, tá? Segundo, O Garoto Menino de Pijama Listrado. Que é outro também para chorar, tá? Que vai retratar a história. A história vai retratar uma amizade totalmente inapropriada para aquele momento, né? Impensada, entre um garoto, filho de um oficial nazista, que é o responsável por um campo de concentração, e um judeu, um garoto judeu que vive no campo de concentração. E como na visão infantil eles não vão entender o que está acontecendo, tá? Nem o alemão, nem o judeu vão entender o que está realmente se passando, tá? Óbvio que o garoto judeu vai ter um entendimento muito amplo porque ele está sentindo na pele, mas como o menino, o alemão, filho do oficial alemão, não vai ter uma compreensão clara do que está se passando, demonstrando que para muitos alemães eles não sabiam realmente o que estava acontecendo. Eles compravam uma ideia vendida pela propaganda sem ter o real entendimento do que estava sendo feito. Tá? Assistam também, interessantíssimo. Tá? Também é outro filme que é impossível passar uma vida sem vê-lo, tá? Sem assisti-lo. Mas também já se prepare, porque se você não chorar... Eu sei que muita gente vai chegar semana que vem e falar: eu não chorei, achei normalzinho. Mas é mentira. Não tem quem não dá uma engolida no choro. Você pode não chorar, mas uma engolida tu dá. Terceiro filme que eu vou indicar para vocês. Esse muita gente tem raiva dele, principalmente quem é mais velho. Porque há muitos anos atrás, um filme brasileiro, Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, tava tudo para esse filme ganhar o Oscar. Aí ele acaba perdendo, se eu não me engano é esse mesmo, que ele acaba perdendo o Oscar de filme estrangeiro. Era a primeira vez que um filme brasileiro ia ganhar o Oscar como o melhor filme. E ele perdeu para um filme chamado A Vida é Bela, que retrata o nazismo também. Que é outro filme imperdível, gente. Imperdível. Vocês são jovens, esses filmes não são filmes em preto e branco, claro, tá, gente? São filmes, não é de hoje, mas também 10, 15 anos. Talvez mais. E esse filme vai tratar de uma maneira genial, assim, porque ele vai de uma maneira leve, mas é uma leveza que esconde uma tristeza, assim, só assistindo para você entender, tá? Assistam, porque é uma família que é presa, que vai para um campo de concentração, e o pai e o filho, que é uma criancinha, ficam presos juntos. E o pai ele não quer que o filho entenda o que está acontecendo. E ele vai fazer como se aquilo fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira, tá? Assistam esse filme, tá? Também, já vou adiantando, embora o filme tenha passagens assim, leves, até divertidas, dentro do contexto, né? Mas é um outro filme também que é impossível você assistir impassivo, assim, sem sentir nada, tá? É um filme que
bate pesado, tá? Não tem cenas terríveis, não tem cenas chocantes, mas ele pega a gente lá no mais fundo, principalmente para quem é pai, quem é mãe, você vai sentir forte assim, tá? Ou se colocar no lugar do seu pai e da sua mãe, não tem como não sentir, tá? Então, esses três eu super indicaria assim de cara, tá? Então, A Lista de Schindler, A Vida é Bela, tá? E O Menino de Pijama Listrado. Esses três básicos, assim, para ter uma ideia real do que é o nazismo, esses três acho que seriam, assim, os principais. E aí nós temos aí mais uma lista, né? Tem um pouquinho mais pesado, tá? Que é um pouquinho mais denso de assistir, mas também é importante para você ver os níveis em que a coisa chega. Um filme que também é inspirado em fatos reais, que chama O Fotógrafo de Munchausen. Tá? Eu vou colocar o nome aqui, é estranho, eu vou colocar o filme aqui, a capa, para vocês verem. Também bem legal de assistir, vale a pena, tá? Que é inspirado em fatos reais, você vai ver a que nível que chega a crueldade, como ela vira quase uma coisa de colecionador, tá? Quase como uma competição de crueldade, tá? Acho super legal, super importante assistir também para ter uma visão mais ampla de como as coisas eram, tá? Então, Fotógrafo de Munchausen, tá? O Zoológico de Varsóvia. Esse é um filme novo, com atores mais novos, mais famosos. Também super legal de assistir, que vai contar uma história na Polônia de um casal que é dono de um zoológico, um casal não judeu, e quando a Polônia vai ser ocupada pelos nazistas e os judeus vão ser presos, mandados para guetos, campos de concentração, o que esse casal vai fazer para tentar ajudar os judeus, a postura que eles vão ter, também baseado em fatos reais. Um super filme também para ver, tá? Um filme mais moderno, um tipo de filmagem mais moderna, mais atual, contando histórias lá daquela época, também é super legal de ver, tá? Então, o Zoológico de Varsóvia, também uma boa pedida. Bastardos Inglórios. Esse já é uma coisa mais irônica, mais sarcástica, tá? É um filme com o Brad Pitt, ele é o grande protagonista do filme, tá? Que vai contar uma história fictícia. Esse não é um filme baseado em fatos reais, nem que leva a história ao pé da letra, tá? Vai criar eventos que não existiram dentro de um movimento real. Então você vai ter um plano de assassinato do Hitler, que é um plano que não existiu, é um fictício, mas que dentro desse filme, com um tom sarcástico, com um tom irônico, vai demonstrar como as coisas funcionavam, tá? Então, a perseguição aos judeus, a dominação nazista na França, como era Hitler, Goebbels, os braços direitos de Hitler. Falo os porque não era um só, tá? Super vale a pena, tá? Super vale a pena mesmo assistir Bastardos Inglórios. Eu assisti várias vezes e todas as vezes que eu assisto eu vejo algo que eu não tinha percebido na primeira vez que eu vi, nas vezes anteriores. Vale a pena ver. Bastardos Inglórios. Qual mais? Eu anotei aqui para não esquecer. Operação Valkyria. A Operação Valkyria é um com o Tom Cruise. Também é um filme mais atual, que vai retratar aquilo que eu falei no vídeo anterior, que dentro do exército alemão, dentre os comandantes, os oficiais alemães, haviam grupos que não concordavam com o que Hitler fazia. E aí esse grupo, em um certo momento, vai tentar matar Hitler, vai criar uma armadilha para tentar matar Hitler, que eles acreditavam que matando Hitler acabava o problema, saía da guerra e a Alemanha podia se reconstruir. Tá? Então essa operação realmente aconteceu, essa tentativa é verdadeira. Claro que o filme é um filme, né? Ele vai dar uma floreada, e chama-se Operação Valkyria. Também uma boa sugestão, porque é um filme de ação, é um filme de Tom Cruise, tá? Então vocês sabem do que eu estou falando. Deixa eu ver mais algum aqui. Puxa, tem um que é
Cara, como é que é o nome daquele filme? Pera aí, gente, eu não vou... Não me perdi, não. Ah, você tem filmes mais antigos, né? Casablanca. Aí são filmes mais antigos. Ah, lembrei. Jojo Rabbit. Ah, é um filme super atual. Concorreu ao Oscar, não sei se ganhou o Oscar no ano passado ou retrasado. Com a menina que faz a Scarlett Johansson, que faz a Viúva Negra, tá? Que vai retratar justamente essa coisa da não unanimidade do Hitler na Alemanha. Tá? Então você vai ver, tanto nesse quanto no Bastardos Inglórios, você vai ver como alemães ajudavam judeus, ajudavam povos perseguidos por não concordarem com o que estava acontecendo. Esse filme ele é um misto de comédia, de pastelão, vai contar a história de um menino, um jovem, como ele vai se enquadrar nessa coisa do nazismo, como ele quer ser igual aos outros e seguir o nazismo, a juventude nazista, como ele não vai se encaixar, vai ter uma tirada irônica com a figura de Hitler, ele vai ter um amigo imaginário que é o Hitler. É um filme bem gostoso de assistir, tá? Bem bagunçado, meio maluco o filme, mas que dentro dele você vai ver a mensagem do filme realmente, como haviam alemães dispostos a arriscar tudo para ajudar outras pessoas, tá? Como nesses momentos mais... Nossa, parece frase de filme. Esses momentos mais terríveis, mais sombrios, algumas pessoas vão estar dispostas a se sacrificar por outras pessoas. Tá? Então, assistam que vale a pena. Jojo Rabbit, tá? Tô colocando a capa. Todos eles eu coloquei aqui para vocês verem, né? Super interessante também. E tem um último que eu vou falar, que esse que é o nome que eu tava esquecendo, que é A Grande Fuga, tá? Que é um filme holandês, eu não sei se ele é holandês, dinamarquês, é um filme que não explodiu de sucesso, porque para ter sucesso hoje em dia você precisa de dinheiro por trás para fazer propaganda, para ser falado na TV, e esses outros mercados não têm essa força toda. Tá? Que vai falar sobre a fuga de uma família, de um grupo familiar, né? Da perseguição nazista, da dominação, da ocupação dos nazistas. Também vale a pena assistir. Tá? É um filme que é um desses filmes também que você vai enxergar não só a crueldade, a desumanidade como a coisa era tratada por um lado, mas o desespero que as pessoas tinham para escapar daquilo. Tá? Como as pessoas entendiam que aquilo era a morte, que aquilo era o fim, que as pessoas precisavam fugir daquilo ao preço, ao custo que fosse, tá certo? Então estão aí alguns filmes, tem vários outros, tá? Mas espero que essas dicas que eu dei para vocês ajudem, tá? Então que vocês aí consigam ter uma ideia real de como é as coisas, uma ideia visual, tá? Porque quando a gente fala é uma coisa. Quando você vê no filme, embora filme seja filme, o filme não tem a obrigação de demonstrar a realidade, o filme é um filme. Ele tem responsabilidade com bilheteria. Então algumas coisas são floreadas, são modificadas para atrair o público. Mas o filme te dá uma imagem, um conhecimento visual, que às vezes quando você anexa ao que você está ouvindo, ao que você está estudando, constrói uma paisagem melhor do que aconteceu, tá? Constrói uma paisagem que às vezes falando você não consegue ver o nível de crueldade, de desumanidade que as coisas chegaram, e também não consegue ter a noção do nível de sacrifício, de bondade que as pessoas também podem ter, tá? Porque ao mesmo tempo que você vê como as pessoas podem chegar ao máximo da maldade, você vai ver como as pessoas podem chegar ao máximo do desprendimento, e do sacrifício pela outra, da bondade, da fraternidade. Parece discurso besta, mas nessas horas você vai ver como isso acontece. Como as pessoas estão dispostas a ser boas, tanto quanto algumas pessoas estão dispostas a ser más. Beleza? Assistam o que vocês puderem. Espero que ajude vocês a criar aí uma imagem melhor. Fui!